noite. Meu nome é Matheus Falivene, eu sou professor de processo penal de vocês e hoje, dando continuidade à nossa matéria de processo penal e ao tema jurisdição e competência, nós vamos começar a falar sobre competência. E como eu disse na outra aula, nosso tópico jurisdição e competência está dividido em 3 aulas e especificamente o tema competência está dividido em 2 aulas. Na primeira aula, que é a aula de agora, vou falar sobre a introdução, sobre os critérios de fixação e sobre a competência em razão da matéria. E depois, na aula 3, eu vou falar sobre a competência em razão da pessoa, que é chamada prerrogativa de foro, a competência em razão do lugar e os critérios modificadores da competência. Então, dividindo em 2 aulas, vamos começar a nossa aula 2, então, começando com uma introdução sobre competência. Coloquei, todos os juízes possuem jurisdição. E como a gente falou na aula passada, é o poder-dever de dizer o direito aplicável ao caso concreto. Porém, a atividade jurisdicional se tornaria inviável caso todas as ações penais ou todas as ações de qualquer, fossem concentradas na pessoa de um só juiz. É nesse contexto que se insere o chamado Instituto da Competência, como forma de racionalizar e tornar viável a prestação jurisdicional. Dessa forma, é certo que todos os juízes possuem jurisdição, porém é igualmente verdadeiro que esses mesmos juízes só podem dizer o direito objetivo aplicável ao caso concreto dentro dos limites de sua competência. Daí é por isso que a doutrina fala que a competência é a medida da jurisdição. Competência é a medida da jurisdição. E alguns dizem até que a competência é o limite da jurisdição. Porque vai dizer o que cada juiz pode julgar, né? Cada juiz no seu quadrado. Essa é a ideia da competência. Daí como coloca a Maria Lúcia Caran, né? Podemos arrematar dizendo que, enquanto abstratamente todos os órgãos do Poder Judiciário são investidos de jurisdição, as regras de competência é que, concretamente, atribuem a cada um desses órgãos o efetivo exercício da função jurisdicional. E, dito isso, então a gente vai ver agora, feito esse conceito, essa pincelada no conceito de competência, nós vamos ver agora quais são os critérios de fixação da competência. Vamos lá, os critérios de fixação da competência são parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação ordinária que objetivam definir o âmbito de atuação de cada um dos órgãos jurisdicionais. Note-se, desde já, que os critérios abaixo não estão dissociados, tá? Não é uma coisa jogada aqui que eu vou falar aqui. Pelo contrário, para se definir o órgão julgador competente, faz-se necessário examinar tais critérios de modo integrado, de modo conjunto, já que em diversas situações um serve para completar o outro. A seguir, veremos sucintamente cada um dos critérios e mais adiante vamos tratar de forma mais minudente. A gente vai ver agora, dar uma pincelada geral, e depois eu vou tratar com vocês cada um desses critérios de forma detalhada, cada um num capítulo próprio da nossa aula. Primeiro, competência em razão da matéria. Esse critério de fixação da competência leva em consideração a natureza, a matéria da infração praticada, do crime praticado. Exemplo, a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral é competente em razão da matéria para processar e julgar os crimes eleitorais. Já o Tribunal do Júri é competente em razão da matéria para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Tá? Então você vê, cada um tem uma competência em razão da matéria. Também você tem competência em razão da pessoa, que é o ratione persona. Diz lá, esse critério de fixação da competência leva em consideração a relevância do cargo ocupado por determinadas pessoas, para definir qual o órgão competente para o processamento da infração penal. É a chamada competência por prerrogativa de função, ou também foro privilegiado, que é um termo mais chulo, mas é aplicável também, chamado de foro privilegiado. Exemplo,
nos termos do artigo 102, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal tem competência para processar e julgar os crimes comuns os parlamentares federais, que são os deputados e senadores. Então, sei lá, se o deputado cometer um crime comum, ele vai ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal. Lógico que isso tem uma discussão agora, né, a questão do STF reduzir esse âmbito de incidência da competência e razão da pessoa para crimes meramente funcionais, mas isso a gente vai discutir na hora que chegar na competência e razão da pessoa. Depois tem o critério em razão do local, né, em razão do lugar, o chamado ratione loci. Esse critério de identificação da competência leva em consideração os seguintes aspectos: o local onde ocorreu a consumação do delito, ou o domicílio ou residência do réu. A gente também vai estudar ele depois. Critério funcional, né, esse critério leva em consideração a função de cada um dos vários órgãos jurisdicionais, e ela pode ser competência funcional por fase do processo, né? Implica a repartição da competência a mais de um órgão jurisdicional, cada qual atuando em determinada fase do processo. Em regra, né, é só um juiz que pratica todos os atos do processo. Porém, há situações em que os atos do mesmo processo serão praticados por mais de um órgão julgador. Exemplo é o juiz que cuida do inquérito, como o DIPO aqui em São Paulo, ou o juiz de garantia. Outro cuida do processo de instrução e, por fim, outro cuida da execução penal. Competência funcional por objeto do juízo. Cada órgão pode vir a exercer competência sobre determinadas questões a serem decididas. Tribunal do júri, sei lá, tem varas especializadas em violência doméstica, os crimes da Lei Maria da Penha, você tem varas especializadas em crimes federais, crimes de lavagem de dinheiro no âmbito federal. Então você pode ter varas especializadas, que vai ser uma competência especial por objeto do crime, pelo crime cometido, e competência funcional por grau de jurisdição. Nessa modalidade de competência funcional leva-se em conta a hierarquia jurisdicional determinada pela lei aos vários órgãos. Então você tem primeira instância, segunda instância, tribunais superiores, e você tem uma hierarquia entre eles. E daí você tem algumas regrinhas para determinar qual é o juízo competente. Eu coloquei, a determinação do juízo competente é tarefa das mais complexas. Conforme visto, são diversos critérios que devem ser levados em consideração, podendo inclusive, em certas situações, um preponderar sobre o outro. Porém, ao longo do tempo, a doutrina buscou sistematizar melhor a questão da determinação do juízo competente, trilhando um raciocínio que parte de critérios mais genéricos para critérios mais específicos. Dessa forma, para saber qual o juízo competente para processar e julgar determinado caso, deve-se, por exemplo, levar em conta qual justiça competente: é crime federal, comum federal, estadual, especial, militar, eleitoral? É o acusado possuidor de foro de prerrogativa de função? 3. Não sendo detentor de foro de prerrogativa de função, passar o exame da competência territorial, local que foi consumado o crime ou domicílio do réu. E, por fim, o exame de competência do juízo, se é vara, câmara, turma competente, vara especializada, quer dizer, você tem alguns critérios aqui para ver qual vai ser o juiz competente. E a hora que a gente estudar todas as formas de competência, estudar de forma detalhada, isso aqui é mais ou menos uma regrinha para você tentar acertar a competência de cada caso. E dito isso, a gente vai começar a estudar a primeira forma de competência, que é chamada competência em razão da matéria, que é a competência ratione materia, que é em latim, para quem quiser escrever latim, competência em razão da matéria, ou ratione materia, que a gente vai começar a estudar, que é aquele lá que alguns órgãos jurisdicionais são competentes para julgar determinadas matérias. Vamos lá. Conforme visto, esse critério de identificação da competência leva em conta a natureza da infração penal praticada. Então, a competência material leva em conta a natureza da infração penal praticada. Quer dizer, a depender da infração penal perpetrada, na matéria em jogo, será competente a justiça comum, pode ser matéria de justiça comum, que pode ser federal ou estadual, ou da justiça especial, que pode ser militar ou eleitoral. Assim, temos que justiça eleitoral. Justiça eleitoral, nos termos do artigo 118 e 121 da Constituição Federal e nos termos do Código Eleitoral, é competente em razão da matéria para julgar os crimes eleitorais e os a eles conexos. Isso aqui deu uma discussão, inclusive, na Lava Jato, agora, no ano passado, que é o seguinte:
muitos crimes cometidos no âmbito da Lava Jato eram crimes de natureza eleitoral. Só que tinham muitos outros crimes que não são de natureza eleitoral. E daí se debateu se o fato de você ter no meio desses crimes, crimes eleitorais, se isso levaria todos os crimes para a competência da justiça eleitoral. Tá? Isso foi discutido em razão do disposto dos artigos 118 a 121 da Constituição Federal, que trazem desrespeito aí à justiça eleitoral. Então, crimes eleitorais são os crimes previstos no Código Eleitoral, compete à Justiça Eleitoral julgar esses crimes e os crimes a eles conexos. Justiça Militar. A Justiça Militar, prevista no artigo 124 da Constituição Federal, ela é competente, raciona em matéria, para julgar os crimes militares definidos na norma do artigo 9º do Código Penal Militar. Está escrito COM aí, mas é CPM, né? O Código Penal Militar. E a competência da Justiça Militar comporta duas notórias exceções. Primeiro, os crimes dolosos contra a vida de civil, que são julgados pela Justiça Comum, né, pelo Tribunal do Júri, e o crime de abuso de autoridade, né, que também é julgado pela Justiça Comum, nos termos da súmula 172 do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, quer dizer, vamos mudar a lei, inclusive, aí, que essa lei é antiga, né? Mas os crimes de abuso de autoridade eles são praticados por militares, eles são de competência da Justiça Comum e não da Justiça Militar. Né, coloquei. E a Justiça Militar é se estruturada no âmbito estadual e federal. A gente tem a chamada Justiça Militar Estadual, que é previsto no artigo 125, parágrafo 3º da Constituição Federal, que só tem aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, outros estados não têm. E essa Justiça Militar Estadual detém competência para processar e julgar os crimes militares, né, os crimes militares, que são aqueles crimes previstos no Código Penal Militar, praticados por policiais militares e por bombeiros militares. Tá? E por outro lado, a Justiça Militar Estadual, né, chamada de JME, não tem competência para julgar civil, mesmo que esse civil cometa um crime com um militar. Isso está previsto na súmula 53 do Superior Tribunal de Justiça do STJ. Então você tem uma Justiça Militar Estadual em alguns estados. Nos estados que não tem, os casos são julgados pelo Tribunal de Justiça. Aqui em São Paulo tem Justiça Militar, por exemplo. Os crimes militares cometidos por militar são julgados pela Justiça Militar Estadual, que não pode julgar civil. Tá? E a gente tem também a chamada Justiça Militar da União, né, que detém competência para julgar os membros das Forças Armadas, que são Exército, Marinha e Aeronáutica, nos termos do artigo 124 da Constituição Federal. E eu coloquei lá, a Justiça Militar da União, por sua JMU, né, por sua vez, pode vir a julgar civil quando este praticar infração em concurso com um membro das Forças Armadas. Então, a Justiça Militar da União, diferentemente da estadual, ela pode julgar civil. Tá? Então, tem essa diferença. Daí a gente tem, talvez aqui a mais importante na prática, porque tem mais casos penais, que é a chamada Justiça Comum Estadual. Tá? Você pode chamar só de Justiça Estadual, mas eu pus aí o comum para indicar que era uma forma de Justiça Comum. Porque a Justiça Comum Estadual tem competência de natureza residual. É determinada pela exclusão das demais. Então, todo caso que não é de competência da Justiça Federal ou da Justiça Especial, seja eleitoral ou militar, ele será de competência da Justiça Comum Estadual. Isto é, processa e julga crime quando não se trata de competência da Justiça Especial, militar ou eleitoral, ou da Justiça Comum Federal. Isso faz com que ela abarque a maioria das questões penais. Tá? Grande parte dos crimes cometidos são de competência da Justiça Estadual. Tá? Se você for ver roubo, furto, estelionato, né? Grande maioria, homicídio, grande maioria, né, de competência da Justiça Estadual. E daí a gente tem também a Justiça Comum Federal. Né? A competência da Justiça Comum Federal ela vem expressamente prevista na norma do artigo 109 da Constituição Federal. Né? E costuma salientar que tais dispositivos não são meramente exemplificativos, mas são sim taxativos. A gente vai estudar agora quais são as formas de competência da Justiça Federal, os termos do artigo 109 da Constituição. Daí diz lá, compete à Justiça Federal julgar, primeiro, os crimes políticos. Né? Qualquer definição de crime político encontra-se na Lei 7.170 de 83 e é aquele dirigido contra o Estado como unidade orgânica das instituições políticas e sociais,
além de atentar contra a soberania nacional e a estrutura pública. Então isso é um crime político, por definição. Também é competência da Justiça Federal julgar as infrações penais, isso aqui é importante, tá? As infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas, empresas públicas, excluídas as contravenções. Então é importante, a Constituição exclui as contravenções, tá? Isso está no inciso 5º. Diz lá, primeiro nota que a Justiça Federal julga apenas crimes, não contravenções, praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. As contravenções penais foram expressamente excluídas da competência da Justiça Federal. Assim, ainda que uma contravenção seja praticada contra um bem da União, a competência não será da Justiça Federal, mas sim da Justiça Estadual. Isso é muito importante, tá? A Justiça Federal só julga crimes, ela não julga contravenções. Além disso, é importante fornecer uma noção mais precisa de bens, serviços ou interesses da União. Os bens, representam o patrimônio de um ente federal e sua descrição está na norma do artigo 20 da Constituição Federal. Então, o patrimônio da União. O serviço consiste na própria atividade do ente federal e sua finalidade, os serviços prestados pela União. E interesse possui conteúdo bastante amplo, podendo ser delimitado como aquilo que está ligado ao ente federal e lhe diz respeito. Ainda, a lei menciona os crimes praticados contra bens e serviços, interesse da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Então a gente tem que ver agora o significado de cada uma dessas expressões. União, para começar, é pessoa jurídica de direito público interno, que é a administração direta. Tá? Então, União é pessoa jurídica de direito público interno, administração direta. A autarquia, ela está conceituada na norma do artigo 5º, inciso 1º, do Decreto-Lei 267, como um serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio, receita próprio, para executar atividades típicas da administração pública que requeram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizadas. Daí exemplos de que são autarquias: Banco Central, o INSS, as agências reguladoras e a OAB. A OAB é uma autarquia sui generis, Vocês vão estudar isso em ética, provavelmente, mas a OAB em direito administrativo, a OAB é uma autarquia sui generis, só que ela é autarquia. Então isso implica que qualquer ação que vai entrar contra a OAB tem que ser na Justiça Federal. E se alguém eventualmente cometer um crime contra a OAB, esse crime vai ser de natureza federal, porque a OAB é uma autarquia. Também entram nesse conceito, também são crimes federais, os crimes cometidos contra empresas públicas, que são definidos no artigo 2º desse decreto como uma entidade dotada de personalidade jurídica, direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de continência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Então, exemplo de empresas públicas que têm capital do governo só, são os Correios, atualmente, que não foram privatizados ainda, e também a Caixa Econômica Federal, que também ainda não foi privatizado. Daí atenção, houve omissão indevida a respeito das fundações públicas. Tá? A lei fala em autarquia e empresa pública, mas não fala em fundação pública. Porém, a doutrina e a jurisprudência construíram entendimento segundo o qual as fundações são espécie do gênero autarquia. Desse modo, estão contidas entre os entes federais do dispositivo em comento. Logo, um crime cometido contra um bem de patrimônio de uma fundação pública da União é também de competência da Justiça Federal. Por fim, isso aqui é importante, ressalta-se que eventual crime praticado contra bens, serviços ou interesse de sociedade e economia mista não será de competência da Justiça Federal. Então, as empresas que são sociedades de economia mista não têm competência dos crimes cometidos contra elas federal. Então, o Banco do Brasil é, por exemplo, uma sociedade de economia mista. Então, aí eu coloquei isso inclusive, Porque a Constituição Federal não inclui no rol de competência federal eventual crime contra a sociedade de economia mista. Exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, que será de competência da Justiça Estadual nos termos da súmula 42 do STJ. Então isso é muito interessante de ver. Por quê? Se uma pessoa comete um roubo contra a Caixa Econômica Federal, rouba uma agência da Caixa Econômica, que é uma autarquia,
A competência para investigar vai ser da Polícia Federal e para julgar e processar esse roubo será da Justiça Federal. Agora, se a pessoa comete um roubo contra uma agência do Banco do Brasil, ou se ela rouba um oleoduto da Petrobras, tira o petróleo de lá de dentro, a competência vai ser da estadual. Porque são sociedades de economia mista e sociedades de economia mista não entram na Justiça Federal os crimes cometidos contra elas. Então isso é muito importante, isso é inclusive uma questão que muitos concursos perguntam para tentar pegar as pessoas numa pegadinha. Daí, também são de competência da Justiça Federal os crimes previstos em tratados ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ocorrer no estrangeiro ou reciprocamente. Daqui, coloquei, são dois elementos cruciais concomitantes aqui. A internacionalidade, que é o início da execução e o resultado tenha ocorrido no exterior, e o crime seja previsto em tratado ou convenção internacional. Então você tem que ser um crime internacional e que seja previsto em tratado ou convenção internacional. E coloquei, excluído o caráter internacional, a competência será da Justiça Estadual, nos termos da súmula 522 do Supremo Tribunal Federal. Daí, D. As causas relativas aos direitos humanos. Esse dispositivo, né, ele cria a possibilidade de federalização dos crimes contra os direitos humanos. Isso é muito importante, tá? Isso aconteceu naquele caso da Dorothy Stang, da missionária, né, que foi morta no Pará, se eu não me engano, em 2005. E tentou-se fazer isso também no caso da Marielle, tá? Mas ainda não rolou, porque parece que a família não está querendo, no caso da Marielle, se não me engano. Mas o que acontece? Você pode federalizar. Se o crime tem uma grave violação de direitos humanos, você pode tirar a competência da Justiça Estadual e levar para a Federal. Porque entende-se que em algumas circunstâncias a Justiça Estadual ela pode estar de alguma forma influenciada por pessoas ou por entes políticos, né? Então você pode fazer a chamada federalização. Porque lá, com efeito, em caso de crimes contra direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, né, perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou do processo, chamado incidente de deslocamento de competência, o IDC, para a Justiça Federal. Ficou para aí, mas é para, né? Para a Justiça Federal. Então pode suscitar o IDC para a Justiça Federal. Daí, conforme os juízes do STJ, para que exista o deslocamento, é preciso comprovar existência de obstáculos na Justiça Estadual. Então, para você ter o IDC, né, o deslocamento de competência, tem que se comprovar a existência de obstáculos na Justiça Estadual. Daí, os crimes contra a organização do trabalho. Né, os tais crimes contra a organização do trabalho estão tipificados no Código Penal, nos artigos 197 a 207. Entretanto, para que seja caso de competência da Justiça Federal, é preciso que a conduta ofenda não apenas a individualidade do trabalhador, mas a própria organização geral do trabalho ou dos direitos dos trabalhadores coletivamente considerados. Então, se eu cometo um crime contra o trabalhador, sou empregador e cometo um crime, isso aí vai ser estadual. Agora, se for um crime contra a organização do trabalho, que atente contra o trabalho em geral, daí sim será de competência da Justiça Federal. Depois, isso aqui é importante também, os crimes financeiros e contra a ordem tributária, nos casos determinados pela lei. Coloquei em regra, para que seja hipótese de competência da Justiça Federal, são dois os requisitos que a Constituição Federal traz. Primeiro, que se trate de crime financeiro ou contra a ordem tributária, e depois também é necessário que exista previsão expressa de competência da Justiça Federal. Exemplo aqui, os crimes tributários de tributos federais são competência federal. Os crimes contra o sistema financeiro, previsto na lei dos crimes contra o sistema financeiro, que é a lei 7492, de 86, também são crimes de competência federal, porque a lei expressamente prevê esses crimes contra o sistema financeiro como sendo de competência federal. Daí, compete também à Justiça Federal processar e julgar habeas corpus e o mandado de segurança relacionados à matéria de sua competência, né? Para que a competência da Justiça Federal, a autoridade coatora deve estar sujeita à jurisdição federal. Então, por exemplo, se eu vou impetrar um habeas corpus contra um delegado de Polícia Federal,
esse habeas corpus, logicamente, vai correr na Justiça Federal, porque é a Justiça Federal que é competente para julgar esse tipo de caso. Daí, também é importante, os crimes cometidos a bordo de navio ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Desde já, atente-se que o caso seja cometido a bordo de navio ou aeronave militar, não será competente a Justiça Federal, né? Que o crime seja cometido a bordo de navio ou aeronave militar não será competente à Justiça Federal, mas sim à Justiça Militar. Então, se a aeronave é militar ou o navio é militar, compete à Justiça Militar. Se for civil, daí vai entrar essa competência. Você tem lá o navio, tem essa distinção. Navio, né, que é embarcação de grande porte com opção de viagens internacionais. Barcos a motor de pequeno porte não se encaixam no conceito de navio. Tá? Logo, eventuais crimes praticados em barco de pequeno porte não serão de competência da Justiça Federal. Daí tem também aeronave, aparelho manobrável em voo, que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo com autonomia, apto a transportar pessoas ou coisas. Daí, atenção, compete à Justiça Federal, a competência da Justiça Federal subsiste mesmo que o navio esteja ancorado ou a aeronave pousada. Tá? Então, vai ser de competência federal, ainda que o avião esteja pousado ou ainda que o navio esteja ancorado. Não precisa estar em alto mar e nem no espaço aéreo. Tá? Daí colocar lá, contudo, qual seção judiciária da Justiça Federal tramitará a ação penal? Né? No caso de viagem nacional, se a viagem se inicia e termina no território brasileiro, o juízo competente é o do local onde a aeronave pousar ou o navio atracar, após a ocorrência da infração. Então, supondo, eu pego um avião aqui de São Paulo para Brasília, e a hora que o avião está sobrevoando Minas Gerais, eu mato alguém dentro do avião. Competência vai ser do local do pouso do avião, que vai ser Brasília. Se for viagens internacionais, compete o juiz do local da chegada ou da partida. Mesma coisa, o local que chegou ou partiu vai ser o local competente aqui dentro do Brasil. Então, se é um voo aqui de São Paulo, de Guarulhos, né, para Dubai, eu cometi um homicídio em cima do oceano, a competência será daqui da Justiça Federal de São Paulo. Depois, crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. Né, o ingresso ou permanência estrangeiro em si não são tipificados como crime. Né? Então, quer dizer, você tem alguns crimes, né, de ingresso ou permanência estrangeiro, mas em regra não é, mas tem uns casos que são. Né? E a competência da Justiça Federal refere-se aos crimes praticados com o objetivo de assegurar o ingresso ou a permanência de estrangeiro. Por exemplo, falsificar um passaporte. Se eu tenho um estrangeiro que está irregularmente aqui dentro e eu falsifico um passaporte para ele poder ficar mais tempo, daí sim a competência vai ser da Justiça Federal. Se não for isso, vai ser estadual. Depois, por fim, disputas por direitos indígenas. Né? Daí, para que a Justiça Federal seja competente, deve haver ofensa à cultura indígena ou a direitos seus, como, por exemplo, território. Porém, né, o crime praticado contra o silvícola, né, contra o indígena isoladamente considerado, é de competência da Justiça Estadual, nos termos do artigo 140 da súmula 140 do STJ. Então, quer dizer, se eu cometo um crime contra um índio, vou lá e mato um índio, competência será da Justiça Estadual. Agora, se eu cometo um crime contra a cultura indígena ou contra os direitos indígenas, daí sim a competência será federal. Tá? Bom, então a gente encerrou essa primeira aula. Aguardo vocês na segunda aula, onde a gente vai tratar outras formas de competência. Muito obrigado e até mais.